aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Wagner Júnior falando com vocês, tá? Hoje eu venho aqui com essa aula de função do primeiro grau, tá? Dando uma breve pincelada aí, fazendo alguns exercícios para dirimir a dúvida de vocês. Qualquer coisa, mande aí nos comentários, sugestões, crítica, o que for. Mas uma coisa, não deixe de curtir nosso canal, se inscreva, aperta o sininho, para que possa nos ajudar aí a continuar publicando cada vez mais conteúdo para vocês aí, tá ok? Então vamos lá. Então pessoal, vamos ver aqui, função do primeiro grau. A função do primeiro grau também ela é conhecida, né? Vocês já ouviram falar que tem função, né, de função afim, tá? Então a função do primeiro grau também ela é conhecida como função afim, tá? Função afim. Como a função. O que seria realmente uma função? A função, ela é uma relação entre duas variáveis, tá? Uma variável dependente e uma variável independente, tá? Então nós temos aqui, ó, uma função f de a em relação a b, tá? Então a função f, né, de a em relação a b. O a depende do b, tá legal? Então nós temos isso aqui, onde o que? Nos reais, tá legal? A função nos reais, tá? Então com isso, o que você mais conhece aí, que nós já cansamos de ver, a função, ela é escrita de qual maneira? F de x é igual a x mais b. Essa é a nossa função do primeiro grau, né, bem conhecida também como função afim, onde que eu tenho a variável, né, onde que a gente escreve também o f de x também você já viu aí, está conhecido como y é igual a x mais b. Lembra quando eu falei para vocês ali no começo que a função é a relação entre duas variáveis, certo? Nós temos a variável y e nós temos a variável x, onde que y depende de x. Y depende de x, então y é uma variável dependente, certo? De quem? De x. Então x é uma variável independente. O x é independente. Tá ok? Então nós temos essa relaçãozinha aqui de f de x, né, a xb, tá ok? Que mais que a gente pode falar dessa função aqui? Onde que eu tenho que x é o que? O nosso domínio. O x é o domínio da função, tá? X é o domínio da função. E o y? O y é onde vai estar o quê? As imagens da função, tá ok? Então, o x é o domínio, o y são as imagens da função, tá? Então, a gente vendo a função, vou montar aqui uma funçãozinha para vocês bem direta, onde que se eu pegar aqui, ó, f de x é igual a 2x mais 3, tá? Então, se eu falar para você, quanto vale o y para x menos 1? Como é que é feito isso aqui? Simples. É pegar e fazer a substituição. F de menos 1, ele não está dando que é o x, é igual a 2, que multiplica menos 1, mais 3. F de menos 1 é igual a menos 2 mais 3. F de menos 1 é igual a 1. O que que você chegou nisso aqui? Onde que eu tenho um domínio menos 1, terei uma imagem, domínio e imagem, valor de x, valor de y, também conhecido isso aqui como par ordenado, certo? É um par ordenado. Então, se eu venho mais uma vez aqui e coloque para
x igual a 4. Se eu pego essa função, o que nós teremos? F de 4 é igual a 2 vezes 4 mais 3. 2 vezes 4, 8, com mais 3, 11, correto? Logo, que para o nosso par ordenado aqui, ó, 4 e 11, certo? Lembrando do nosso diagrama de Venn lá, né? Lembrando do nosso diagrama de Venn, que nós vemos aqui, ó, o que eu teria? Aqui eu tenho o outro, né? Onde que eu falei que é menos 1, ó, menos 1 aqui, e aqui foi 4. Aqui eu tive 4 e 11, correto? Então, ó, para o elemento menos 1, saiu a flecha para o 4. Para o elemento 4, saiu a flecha para o 11. Então, aqui nós temos o domínio, aqui nós temos o contradomínio, que é isso tudo, e aqui dentro nós temos a imagem. Certo? Então, aqui com essas duas, com essa funçãozinha aqui, nós vimos aqui domínio e imagem, tá ok? Em cima disso. Agora vamos analisar os termos, né? Os coeficientes ali da função. Onde que eu tenho? Vou reescrever aqui, ó. F de x é igual a ax mais b. Tá. Ax mais b. Aqui eu tenho o meu coeficiente. O A é conhecido como coeficiente angular. Tá? Coeficiente angular. O B. O que é o B para a gente aqui? É o ponto, o B. B é o ponto em que a reta toca o eixo Y. Ô, professor, o B é o ponto que a reta toca o eixo Y? Sim. Vamos ver isso agora. Porque eu já vou falar no gráfico agora dela, tá? Vou falar no gráfico. Onde que aqui nós temos o A, né? Aqui eu falei, temos o A, colocar 2A aqui. Por quê? Quando o A aqui for maior do que 0, a nossa função será crescente, tá? Ela vai ter esse formato aqui. Quando A for menor do que 0, a nossa função é decrescente. Ela terá essa forma aqui, tá? E a função, o gráfico da função afim, a função afim, né, o gráfico, ele é uma reta, tá? O gráfico da função afim é uma reta. Até aqui tranquilo, gente? O que foi falado? Né, da função, a relação entre duas variáveis, uma dependente, a outra independente, onde o A, que é o coeficiente angular da reta, né, determina, a gente através dele que a gente vai saber se a função é crescente ou decrescente. O ponto B do gráfico é aonde a reta toca o eixo Y, tá? Nós vimos o conjunto domínio e o contradomínio junto com a sua imagem, tá ok? Então, continuando aqui. Nós vimos que a função é uma reta, tá ok? Então, vamos ver aqui o gráfico da função. O gráfico da função. Onde que eu tenho que A
vou botar aqui, y é igual a x mais b, tá? Ax mais b. Eu terei aqui, nesse ax mais b, vou fazer aqui o gráfico. O eixo y, o nosso eixo x, ok? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. O a aqui é maior do que zero. O a é maior do que zero, logo a nossa função ela é crescente. A maior que zero, função crescente. Então o nosso gráfico fica dessa forma aqui, ó. Vou colocar aqui. Certo? Esse aqui é o nosso gráfico, tá? Ele é o nosso gráfico. Onde aqui, ó, lembra que eu falei que o B é aonde toca? Então aqui é o B. E aqui, esse ponto aqui. Esse ponto é a raiz da função. É a raiz da função. Pô, como é que eu calculo a raiz da função? Olha aqui a raiz da função. A raiz da função, eu pego o quê? O y, f de x, que é a mesma coisa que o y, é igual a zero. Eu vou igualar a função a zero para achar a raiz dela. Estou igualando ela a zero. Então, se eu pegar aquela função lá, ó, ax mais b igualei a zero, nós vamos ter que ax é igual a menos b. Logo, x vai ser igual a menos b sobre a. Então, aqui, ó, é o quê? A minha zero da função, menos b sobre a raiz. Correto? Uma função crescente. Pô, professor, e o a fica onde? Esse a, o coeficiente angular, aqui eu tenho o ângulo da reta. Esse ângulo da reta eu vou chamar aqui de θ. É o ângulo que a reta tem de inclinação, o ângulo θ, tá? Ficou embolado aqui, ó. Vou chamar ele aqui de ângulo θ. Eu vou te mostrar já já como é que eu vou calcular o a, tá? Vamos ver com o outro formato aqui da função decrescente. Então, se eu pego uma função agora decrescente, né? Essa função agora aqui, ó, f de x é igual a menos ax mais b. Logo, esse menos, o a está menor do que zero. Se o a está menor do que zero, é uma função decrescente. Então, vamos ver aqui, ó. Vou traçar aqui o eixo novamente, tá? Vou pegar o eixo aqui, ó. Traço y. Vou traçar o nosso x aqui. Y. X. Tá tranquilo? Se ela é decrescente, o sentido dela é o contrário. Ela vem aqui, ó. Tá? O sentido dela é o contrário, decrescente. Onde nada mudou. Aqui é o B. Você vê que ele é positivo, ele está em cima. E aqui continua sendo a raiz. Que vai ser o quê? Ó? A raiz da função. Ó. Também não vai mudar nada. Ó. Raiz da função. Menos ax mais b é igual a zero. Menos ax vai ser igual a menos b. Tudo multiplicado por menos 1, x vai ser igual a b sobre a. Olha aqui, ó, b sobre a, positivo. Por quê? À direita da origem, né, no nosso eixo, à direita da origem, o sinal é positivo. À esquerda, o sinal é negativo para o x. Para o y, acima do zero é positivo, abaixo dele, negativo,
Tá ok? Então aqui nós temos positivo, tá? A raiz aqui é positiva, ali ela foi negativa. Aqui tranquilo? E aqui o nosso ângulo de inclinação, ângulo θ. Pô, professor, você falou como é que a gente calcularia o coeficiente angular da reta. Simples, o coeficiente angular da reta, se você for analisar aqui, tanto nessa quanto na outra, né? Vamos ver aqui, eu tenho um triângulo retângulo, certo? Tem um triângulo retângulo aqui. Nesse caso, aqui é a minha função, aqui é a minha função f de x, tá? Onde eu tenho aqui o meu coeficiente angular, aqui é a tangente, aqui é θ, tá? Onde eu tenho essa medida aqui, aqui é o zero, aqui eu tenho b sobre a e aqui eu tenho b, correto? Até aí tranquilo? Então, olha só, eu tenho uma relação de cateto adjacente, que está ao lado do ângulo, ó, cateto adjacente, e cateto oposto. Qual a relação que eu tenho? Eu tenho tangente de θ é igual ao cateto oposto, que é o quê? Ó? Se ela veio daqui de cima e vai terminar aqui, aqui é o início, aqui é o final. Então, não é sempre o final menos o início, a diferença? Né? Então, esse pedaço aqui não é 0 menos b, e esse pedaço aqui vai de 0 a b sobre a, então aqui, ó, aqui é b sobre a menos 0, correto? Então, aqui a gente vem, ó, 0 menos b, e aqui vai ser b sobre a menos 0. Então, o que a gente vai ter aqui, ó, é a tangente de quem? Do ângulo. Onde eu vou ter que o tangente de θ é menos b, e aqui, menos 0 também, b sobre a. Logo, eu terei que a minha tangente de θ aqui é menos a. Ih, professor, deu negativo. Claro que deu negativo, que aqui é o quê? Uma função decrescente. Então, o a tem que ser menor do que 0. Tá certo. Bateu aqui. Tranquilo? Então, para achar o a é igual a, aqui, decrescente menos tangente de θ. Então, o a, quando a gente quer calcular o a vai ser igual a tangente de θ, tá? O a vai ser igual a tangente de θ. Pô, professor, mas aqui deu negativo. Sim, mas deu negativo que a gente vai montando aqui para subtrair. Se você tiver que calcular também aqui numa função decrescente, você vai fazer do mesmo jeito. Vai ter que achar um a negativo. Por quê? Porque ela é decrescente. Professor, faz aí com ela crescente. Então, vamos ver se ela for crescente. Ó. Ela sendo crescente, a função aqui sendo crescente, eu tenho aqui, ó, aqui, onde aqui é o quê? Aqui é a nossa função, f de x. Aqui é o coeficiente, aqui é o ângulo, né, θ. Aqui é o 0, aqui é b sobre a, naquela posição que estava lá, menos b sobre a. E aqui b, onde que nós teremos que a tangente de θ é igual, aqui é o início, aqui foi o final. Aqui é o início e aqui foi o final. Aqui é o início, aqui foi o final. Então, eu tenho b é 0 menos b sobre, e aqui foi o início e aqui foi o final. 0 menos... é o final menos o início, desculpa. Já estava invertendo aqui. Ó. Aqui é menos b sobre a menos 0. Olha só, o que ficou aqui para a gente? Menos b. E aqui? Menos b sobre a. Sinal negativo nos dois, né? Vai ficar tudo positivo.
positivo. Então, vou repetir minha primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. O que cancela aqui, ó? Então, aqui ficou A. Então, a tangente de θ é igual a A. Certo? Na função, aqui, crescente. Aqui é crescente. O A maior que zero. Por isso que deu positivo e aqui me deu negativo. Então, você guarda o quê? Para calcular o A é igual a tangente de θ. Tá? Não esqueça disso. O A é igual a tangente de θ. Tá? Para saber o A. Tá ok? Então, vamos ver agora aqui, ó, o sinal da função. O sinal da função. Então, eu tenho aqui meu eixo X. Opa, mudando a caneta. Eu tenho aqui o meu eixo X. Tá, duas situações, X, X. Por que eu fiz duas situações? Porque vou trabalhar com as dois gráficos, crescente e decrescente. Aqui, ele é crescente. Aqui, ele é decrescente, correto? Então, aqui eu tenho a raiz, correto? Vou botar aqui R. Vou botar aqui a minha raiz também, tá? Vou deixar correto para vocês guardarem bem. Aqui nós teremos o nosso coeficiente angular. E aqui o nosso coeficiente angular, tá? Θ e θ, correto? Para cá, vou dizer que aqui, ó, o A, ele é maior do que zero. Se o A é maior do que zero, é uma função crescente, tá? Aqui, o A é menor do que zero. Se o A é menor do que zero, é uma função decrescente, tá ok? Então, o estudo do sinal. Aqui é o eixo X. O eixo X, acima da origem, né, é positivo. Então, aqui, ó, é positivo. Abaixo da origem é negativo. Aqui, ó, acima da origem é positivo. Abaixo da origem é negativo. Observa que o positivo ele acompanha o ângulo. O ângulo de inclinação da reta, tá? Crescente ele fica na direita, decrescente ele fica na esquerda. Com isso nós fizemos o estudo da nossa função, tá ok? Agora vamos ver aqui numericamente, para poder tirar a dúvida de vocês. Vou pegar uma função aqui, uma função y é igual a 2x menos 4. Para essa função y é igual a 2x menos 4, eu vou montar o gráfico tudinho. Então, a gente olhando. Primeiro passo aqui para montar o gráfico, eu vou calcular o quê? A raiz. Como eu calculo a raiz? Y é igual a zero. Se o y é igual a zero, logo eu vou ter que 2x menos 4 é igual a zero. 2x é igual a 4. X vai ser igual a 4 dividido por 2. Certo? Então, x é igual a 2. Então, a raiz dessa função, 2. Tá ok? Agora, analisando mais um pouquinho ela é crescente ou decrescente? O A é igual a 2. Logo, o A é maior do que zero, é uma função crescente. Com esses dois dados aqui, ó, com mais o B, quanto vale o B? O B, ele é menos 4. Então, é o ponto em que a reta toca o eixo Y. Com esses dados aqui, agora a gente consegue montar esse gráfico. Olha só. Vou traçar meu eixo Y aqui. Vou traçar meu eixo X aqui. Correto? Então, aqui é o X, que é o eixo X, o eixo Y. Lembrando que X é o eixo X é o eixo das abscissas e o Y é o das ordenadas. Tá? Aqui é a origem,
esse gráfico aí, ele passa, vai tocar o y em menos 4 e vai passar pelo x em 2. Então, ele faz isso aqui, ó. Ó. Ele faz isso aqui, ó. Esse é o nosso gráfico, onde aqui é o menos 4. Aqui é o menos 4. Aqui é a raiz 2, certo? É uma função crescente. Montamos o gráfico, ó. Ela aqui. Onde aqui, lembrando, ele é positivo e aqui tudo ele vem para o quê? Negativo. Tá ok? Positivo, negativo, abaixo da origem. Vamos ver o outro agora. Y menos 5x mais 25. Então, tenho essa função aqui. Então, nós vamos, primeira coisa, achar a raiz dela. A raiz. Y igual a 0. Logo, nós teremos que menos 5x mais 25 é igual a 0. Menos 5x é igual a 25. X, né, menos 25, desculpa, que passou para cá. Então, x vai ser igual ao quê? 25 dividido por 5. Por quê? Aqui multiplica por menos 1, troca os sinais. Logo, x igual a 5. Então, a raiz é o quê? 5. O ponto em que a reta vai tocar o eixo y é o quê? Mais 25, que aqui é o B. O A, ele é positivo ou negativo? O A, ele é menos 5, é menor do que 0. Logo, a função é decrescente. Vai ficar nesse formato aqui. Então, vamos traçar nosso gráfico. X, abscissa, Y ordenada, que também é o que? Contradomínio e imagem. Tá aqui. Ele vai passar no 25 positivo, tá? E no 5, que é a raiz. Então, ele vem aqui, ó. Esse é o gráfico. Ok? Então, aqui é o 25 e aqui é o 5, correto? O 5. Então, essa é a nossa função. Tá legal? Então, até aqui, gente, o que podia aqui, falei para vocês numa breve explanação, a maior parte dos conceitos em função do primeiro grau, a função afim, tá? Só um detalhezinho aqui, vou falar aqui, ó, que veio agora em mente, porque eu não anotei nada, gente, não escrevi nada assim para relembrar, é o que está vindo na cabeça eu estou falando, tá? Pode estar até fora de ordem, tudo. Se por um acaso nós vimos ali o A, se eu tenho a minha função f de x, que é igual a x mais b. Então, se o b, nesse caso aqui, o b for 0, b igual a 0, é uma função incompleta, concorda comigo? Se o b for igual a 0, ela vai acontecer isso aqui, ó. Aqui eu tenho meu eixo y e x. Ó, vou fazer para crescente e para decrescente, tá? Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, aqui eu tenho 0, a origem que é o produto cartesiano, correto? Então, aqui, para uma função crescente, tá? Vou fazer aqui, ó, para uma função crescente, o b igual a 0, se o b for igual a 0, se eu pegar uma função aqui, ó, f de x, b igual a 0, eu só vou ter o quê?
f de x é igual a x. Somente valores para x, que o b é zero. Então, ele vai vir dessa forma. Se a função for crescente, passa pela origem. Se a função for decrescente, né, ela vai passar também pela origem, só que muda o formato do gráfico. Tá? b igual a zero. Então, vamos supor que f de x é igual a 2x. Então, para x igual a... Se eu for tirar a raiz, né, igualar a zero, 2x igual a zero, portanto, o x também é o quê? É zero. Ó, o par ordenado. A raiz é zero e o ponto que toca o eixo y também é zero para ambos os lados, tá ok? E se por um acaso aconteceu o contrário, que já iam me perguntar, se por um acaso na função f de x, que é igual a x mais b, se essa função, o a for igual a zero. Se o a for igual a zero, vai restar o que da função? F de x igual a b. Se isso acontecer, a função será uma função constante, tá? Uma função constante. Então, vamos ver, vou fazer um gráfico aqui, um eixo para as duas situações. Eu tenho meu eixo y e terei meu eixo x aqui, correto? Opa, sair aqui, então aqui eu tenho x e aqui eu tenho y, aqui é a nossa origem. Tá? Se o b for maior do que zero, b for positivo, a reta fica aqui em cima. Tá? Uma função constante aqui. Se por um acaso o b for, se por um acaso o b for menor do que zero, tá? Negativo. Então, o nosso gráfico fica na parte de baixo. Tá legal? Então, isso é função constante. Uma função constante aqui. A função é constante para b maior do que zero, né? Positivo. E aqui ela é constante para b menor do que zero, negativo. Tá legal? Então, espero que até esse momento eu tenha ajudado a vocês nessa teoria. Agora vamos fazer alguns exercícios. Então, vamos ver aqui, gente. Ó, dada a função f a 0, 1, 2 em b menos 2, menos 1, 0, 1, 2, definido por essa função aqui. Ó, f de x é igual a x menos 1. Tá ok? Qual o conjunto imagem dessa função? Ele me deu aqui o a em b. Tá? Lembra daquilo que eu falei? A função de a em b, onde o a é o domínio, tá? Não pode esquecer, o a aqui é o nosso domínio. E em cima da função, quando a gente achar o f, nós vamos achar a nossa imagem. Então, eu venho aqui, ó, para f de 0, estou pegando o primeiro elemento do domínio, eu terei 0 menos 1, menos 1. Para f de 1, eu tenho 1 menos 1, 0. Para f de 2, eu tenho 2 menos 1, 1. Então, aqui nós temos o nosso domínio e aqui achamos a nossa imagem, tá? Do conjunto B, tá? Que aqui já é o contradomínio. Nós temos domínio e a imagem. Então, o domínio desse conjunto aí, ele ficou menos 1, 0 e 1, que é a letra A aqui, como está marcada, tá? Mas no diagrama, para poder melhorar aqui o entendimento de vocês, ó, eu tenho aqui e tenho aqui, ó, onde que eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. Conjunto A e o conjunto B. Onde do conjunto A saiu o que? Eu tenho o 0, o 1 e o 2. Ó. E no conjunto B eu tenho menos 2,
menos 1, 0, 1 e 2, tá? Aqui, da onde que do 0 saiu uma seta, pegou quem? O menos 1. Do 1 partiu uma flecha, acertou quem? O 0. Do 2 saiu uma flecha, pegou quem? O 1. Então, nós temos o domínio, aqui é o contradomínio, e aqui nós temos a nossa imagem, tá ok? A nossa imagem. Agora, lembrando um pouquinho de definição lá do início, né, da função, é que quando eu tenho o meu contradomínio e tenho a minha imagem, tá? Imagem diferente do contradomínio, tá? Já está diferente. Sendo que eu também tenho imagens diferentes, tá? Eu tenho imagens diferentes. Para o 0 eu tenho menos 1. Para o 1 eu tenho 0. Para o 2 eu tenho 1. As imagens não repetem para um do domínio. Então, quando eu tenho imagens diferentes, deixa eu melhorar aqui, apagar isso aqui. Quando eu tenho imagens diferentes, né, imagens diferentes, o que acontece aqui, né, e a imagem é diferente do contradomínio, você vê que está sobrando elementos do contradomínio, eu tenho o que aqui? Eu tenho uma função injetora, onde que eu tenho a função injetora, eu tenho imagens diferentes, tá? E é diferente do contradomínio aqui, ó, tá? Injetora. Se por um acaso a minha imagem fosse igual ao contradomínio, a minha função seria sobrejetora. Olha só, eu tenho esse gráfico aqui, esse diagrama com esse aqui. Eu tenho aqui um elemento 2. E aqui eu tenho meu elemento aqui 4. Observem que do ponto 1 veio a seta para o 4. Do ponto 2 veio para o 4. Correto? Onde que eu tenho aqui o contradomínio e aqui a minha imagem. Correto? Imagem. Onde eu tenho que o contradomínio é igual à imagem. Se o contradomínio é igual à imagem, a função ela é sobrejetora. Então, eu tenho uma imagem 4 para 1, uma imagem número 4 para o número 2. Então, o contradomínio é igual à imagem. Tá certo? Ela é sobrejetora. Mas a imagem não é diferente uma da outra aqui, ó, tá vendo? A imagem é a mesma para dois domínios, tá? Sobrejetora. E quando acontecer de ter imagens diferentes e o domínio igual, ela passa a ser bijetora. Pô, professor, é isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu tenho essa imagem aqui, tenho esse ponto, tenho esse ponto, tenho esse ponto, tenho aqui, aqui, aqui. Ele emitiu seta daqui. O domínio e um com a sua imagem. Domínio com a sua imagem. Esse elemento com a sua imagem aqui, tá? O elemento do domínio com a sua imagem aqui. Onde eu tenho domínio contra domínio, aqui dentro a imagem. Então, nesse caso, a imagem é igual ao contradomínio. Ela é sobrejetora e possui imagens diferentes, pontos diferentes para pontos aqui, correto? Quando acontece isso, imagem igual ao contradomínio e imagens diferentes, ela é bijetora. Tá ok? Então, vamos para a próxima. Seja f de x a raiz quadrada de 3 mais 2x, então f raiz de 2 mais f menos raiz de 2
ao quadrado é. Ih, professor, ainda levou o quadrado. Olha só, gente, eu sei que isso aqui parece pra gente, ó. Isso aqui parece pra gente o quê? A mais B ao quadrado. O quadrado, né? A soma, a quadrado da soma. Quadrado da soma. Que é o quê? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, ok? É o que nós temos aqui. Ah, professor, eu posso fazer direto aqui? Calma, vamos fazer primeiro isso aqui, achar os valores e depois faz no final. Então, o que é o f de x? Ó? O f de x para raiz de 2, tá? Então, vou colocar aqui, ó, que isso aqui vai ser igual a 3 mais 2 raiz de 2, correto? 2 raiz de 2. 1, 2, 3. 2 raiz de 2. Está aqui. F de x. Certo? E para o f de menos raiz de 2? Ó, o f de menos raiz de 2 vai ser o quê? A raiz quadrada de 3, né? 3 mais 2, que multiplica, quem é o f, quem é o x? Menos raiz de 2, ó. Menos raiz de 2, correto? Tá aqui. Por causa do sinal, vou dar uma mexida aqui. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 3 menos 2 raiz de 2, certo? Aqui deu isso aqui. Agora, vamos colocar aqui dentro, ó. Vamos colocar ele aqui dentro. Então, como eu vou fazer isso aqui, ó? Eu tenho que é f raiz de 2 é o quê? É isso aqui tudo. A raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2. Correto? Agora, mais o f menos raiz de 2 é isso aqui, ó. A raiz quadrada de 3 menos 2 raiz de 2. Isso tudo elevado ao quadrado. Lembrou que nós falamos aqui, ó, que é o quadrado do primeiro. Então, isso aqui, ó, a raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2, né, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, 3 mais 2 raiz de 2, pelo segundo, que é raiz de 3 menos 2 raiz de 2, correto? Mais o quadrado do segundo, raiz de 3 menos 2 raiz de 2 ao quadrado. Logo, quando a gente tem um radical que foi elevado ao quadrado, então isso aqui já corta com esse. Sobrou o que aqui pra gente? 3 mais 2 raiz de 2. Mais, eu tenho produto de radical. Lembra lá, ó, as propriedades dos radicais? Eu tenho raiz de A vezes a raiz de B. Como é que fica isso aqui, ó? Repete o radical, fica A vezes B, tá? É o produto de radicais, é o que vai acontecer aqui. Eu tenho 2, vou repetir o radical e multiplicar o que está dentro dele, que é o quê? 3 mais 2 raiz de 2, que multiplica 3 menos 2 raiz de 2, mais o quadrado do segundo, a mesma coisa lá. Ficou o quê? 3 menos 2 raiz de 2, correto? Então, isso aqui a gente está operando aqui. Agora, gente, o que dá para fazer aqui para melhorar? Ó, mais 2 raiz de 2, eu posso diminuir aqui, com menos 2 raiz de 2 dá 0. Eu tenho aqui, ó, 3 com mais 3. 3 com mais 3 é 6. Mais 2, raiz de quê? Olha só, vamos fazer a distributiva. 3 vezes 3, 9. 3 que multiplica menos 2 raiz de 2, menos 6 raiz de 2. Certo? 2 raiz de 2 vezes 3 dá mais 6 raiz de 2.
Agora eu venho, mais com menos é menos, 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai me dar raiz de 4. Raiz de 4 é 2, certo? Mais o que? O zero não precisa, que aqui já somou. Visto aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2, pô, professor, não consegui lembrar disso não. Olha só, se eu tenho raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de A, é a raiz de A vezes A, que é a mesma coisa que a raiz de A ao quadrado. Cortando aqui o expoente com índice, vai me dar A. Então, foi a mesma coisa. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz quadrada de 4, 2. Agora aqui, igualando, eu tenho 6 mais 2, raiz 9, menos 6 raiz de 2 com mais 6 raiz de 2 dá 0. Menos 4 vezes 2, menos 8. Aqui. Certo? Isso aqui vai me falar o quê? Que isso aqui é igual a 6 mais 2 que multiplica. Raiz quadrada de 9 menos 8 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Logo, isso aqui fica o quê? 6 mais 2, 8. Então, toda essa operação, né? Para saber qual é a alternativa aqui, ó. Se o F, ele pede para calcular o quê, ó? É igual a o quê? Tudo isso fazendo é igual a 8. Letra T. Ok? Seja a função f de R em R, correto? Definida por menos 2x se x for menor ou igual a zero. X mais 1 se x for maior do que zero. A soma f de menos 1 mais f de 0 e f igual a 1, f de 1 é igual a. Então, ele falou lá, é menos 2x se x for menor ou igual a zero. Então, meio, olha só, o x aqui, ele me disse que é igual a menos meio. Menos meio é menor que zero, ou igual a zero aqui, menor que zero. Se é menor do que zero, eu vou usar para essa função aqui, eu vou usar essa daqui. Então, f de menos meio é igual a menos 2 que multiplica menos 1 meio mais 1. Isso aqui fica como? Multiplicando aqui, ó, multiplicando aqui dentro, menos com menos dá mais, vai ficar 2 sobre 2 mais 1. Isso aqui é 1 mais 1 igual a 2, tá? Então, para essa primeira hipótese aqui, nós já temos, situação, aliás, já é 2. F de 0. Para f de 0 é menor ou igual a 0. Continua com a de cima, certo? Então, eu vou pegar para f de 0 é igual a menos 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0. Sobrou quem? 1. Certo? E agora, para essa daqui, ó, para f igual a 1, para f igual a 1, eu tenho aqui, ó, x mais 1 se for maior do que 0. Ele é maior do que 0. 1 é maior do que 0, então pega essa segunda função. F de 1 é igual a 1 mais 1, que vai ser igual a 2, correto? Então, essa daqui é com essa função. Essas duas com a primeira. Então, ele quer saber a soma. A soma das três é o quê? 2 mais 1 mais 2 igual a 5. Letra B. O gráfico abaixo representa a função de R em R, definida por f de x a x mais b, onde a e b pertencem aos reais. De acordo com o gráfico, conclui-se que, olha só, aqui, observem, aqui é a nossa raiz, correto? É a nossa raiz. Se eu pegar o f de x igual a ax mais b igual a zero, o x da gente vai ser igual a menos b sobre a, correto? Só reprisando. Então, aqui é menos b sobre a. Tranquilo até aí? Tranquilinho, correto? Aqui,
é o ponto em que a reta toca o eixo y, é B. Essa função ela é decrescente. Se ela é decrescente, é porque o A é menor do que 0. Correto? Pois a reta toca o eixo y no B e o B está acima do 0. Então o B aqui ele é positivo, maior do que 0. Correto? Então nós temos que A é menor do que 0 e B ele é maior do que 0. Pô, professor, mas você calculou a raiz, eu só estou demonstrando. Logo, a nossa alternativa é a letra A. A figura representa a função f é igual a x mais b. O valor da função no ponto menos 1/3 é. Então, no ponto menos 1/3, ele está pedindo a imagem. Se a gente vai substituir, ó, porque a variável y depende da variável x. Então, nós temos, se eu botar y, fizer isso aqui, ó, y é igual a x mais b, e substituir o x aqui, nós teremos que y vai ser igual a menos 1/3 de a mais b. Pô, professor, ficou difícil de achar aqui, certo? Ficou difícil da gente achar isso aqui, hein? Tá complicado, porque o valor da função no ponto x menos 1/3 é. Só que temos um detalhe. Eu substituí aqui. Só que eu não sei qual é a minha função. Minha função está incompleta. Para esse gráfico aqui, ó, para esse gráfico aqui, onde a raiz vale menos 2, x aqui, ele é menos 2, ele corta b em 3, certo? O x é 2. Então, quanto vale aqui o meu a? Eu tenho que saber quanto vale o a aqui. É uma função crescente. E o a eu calculo como? O a é igual a tangente de θ, onde tangente é o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto, o ângulo, eu tenho aqui 3 sobre... Aqui é o quê? Menos 2. Então, é 0, o início, o final. É final menos o início, tá? Então, aqui é 0 menos 3 e aqui é o quê? Menos 2 menos 0. Onde vai ficar com menos 3 em cima, com menos 2 embaixo. Multiplico por menos 1, vai ficar 3 sobre 2. O a positivo, que é uma função crescente, correto? O a é 3 sobre 2. Então, para aquela função lá de cima, f de x é igual, eu tenho o quê? Que é 3 sobre 2x mais 3. Tá? A função, que ali está usando y. Como nós substituímos aqui, ó, menos 1/3 aqui e ficamos parados, porque a gente não tinha analisado anteriormente, então, para a gente colocar aqui o menos 1/3, f de menos 1/3, que é a mesma função dali, eu vou ficar com 3 meios, que multiplica menos 1/3 mais 3. Por isso que eu nem dividi, ó, 3 sobre 2, 1,5. Porque nesse produto aqui, ó, esse 3 simplifica com esse. Então, nós ficamos com menos 1 meio mais 3. Logo, menos 1 meio é o que? 0,5. Com mais 3 vai me dar o que? 2,5. Então, nossa alternativa, letra C. Observaram? Jogamos aqui direto. Mostrei para vocês que não saía porque ficou o quê? O A e o B ainda. Só que essa função aqui, ela vem da onde? Eu tenho o gráfico. Então, eu montei a função em cima do gráfico, que ele me deu a raiz. Eu nem usei a raiz aqui, porque não precisava. Porque eu só precisava dessa raiz para poder achar θ. Certo? 3 sobre 2. Achando θ, que é o A, né? O θ, ele é o nosso A, não é isso aí? O θ é o nosso A aqui, ó. Achando θ, achando A, eu substituí aqui. O B está aqui,
também coloquei ele na função e nós fizemos o restante. Tá ok? Vamos para mais uma aqui, para a gente fechar o nosso estudo de função do primeiro grau. Ficou até mais estendido do que eu esperava. Eu pensava de ser uma coisinha mais rápida, pessoal. Mas foi bom. Seja f de x 2x para 0, né? X é maior ou igual a 0, menor ou igual a 2. Se g de x é igual a f de x menos 1, o gráfico da função g é... Ih, professor, não entendi nada. Olha só. Eu tenho... Opa! Olha a caneta brincando com o professor. O professor esquece de trocar a ponta da caneta. Eu tenho ali f de x é igual a 2x, correto? 2x, então aqui nós temos que b é igual a 0. Onde que ele falou, quando ele substitui aqui g de x, o g de x é f de x menos 1. Então, g de x para f de x menos 1. Então, esse menos 1 aqui, ele é substituído aonde? Aqui, no 2. Então, para g de x, eu tenho que é 2, que multiplica x menos 1. Para g de x, eu tenho, fazendo a distributiva, 2x menos 2. Então, eu tenho essa nova função aqui. Ele quer o gráfico dessa função. O gráfico dessa função é fácil de ver. Pô, professor, tudo é fácil, é fácil. Por quê? Onde ela toca o eixo y? No B. E quem é o B para a gente? O menos 2. O A. O A é igual a 2. Ele é maior do que 0, é uma função crescente. Certo? Então, a função crescente. E agora? Eu tenho quem mais aqui? Se eu igualar g de x a 0, eu tenho a raiz da função. Então, 2x menos 2 igual a 0, eu vou ter que 2x é igual a 2, portanto, x igual a 1. Porque o que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, a raiz da função é 1. Então, ele vai ter que tocar no eixo x em 1, no eixo y em menos 2, tá? E ela é crescente. Todas aqui são crescentes. Ih, professor, complicou. Só que todas são crescentes. Só que ele toca no x aonde? No 1. Aqui é 1, tá legal. Aqui também tá 1, tá? Então, esse aqui eu desconsidero esse. Isso aqui eu não posso ter certeza que ele está tocando no 1 aqui, tá? Vamos aguardar. E no B, ele toca onde? No menos 2. Ele toca no menos 2. Aqui, no y, ele está tocando? Não, desconsidero. Eu desconsidero. Aonde ele está tocando no B? Aqui, ó. O B, esse aqui é o B, menos 2. Então, com certeza, é uma função crescente. Ele está cortando aqui, ó, no 1. Tá? Então, resposta letra D. Tranquilo, gente? Então, essa aí foi uma pincelada. Estudem, tá? Qualquer coisinha aí, manda aí nos comentários a dúvida, uma sugestão, que eu possa estar ajudando vocês aí. Mas não deixa de curtir o nosso canal, se inscreva, tá? Dá aquele joinha para que a gente possa estar crescendo aí, ajudando cada vez mais vocês nos estudos, tá ok? Um grande abraço, até o próximo encontro.